Oi, gente. Olha nós aqui mais uma vez. Canalzinho da Mari. Nosso tema de hoje, gente, é um tema que para muita gente é ainda um grande tabu. Pelo menos falar dele, né? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu espero que esteja todo mundo bem, né? Bom, hoje eu tentei na make vir meio fantasmagórica, né? Que tem tudo a ver com o tema de hoje. Mas acho que não ficou meio fantasmagórica, não. Gente, e aí? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando. A pandemia tá aí matando ainda a bambam. Todo mundo já sabe, né? Não preciso nem falar nisso. Então, gostar dos micos? Tem mais mico pra contar aqui, né? Muito mais, né? Mas hoje eu achei que esse vídeo cairia super bem nesse momento que a gente está atravessando, tá? Vocês têm medo de fantasmas? Quem tem medo de fantasma aí? Bota aí nos comentários. Muita gente tem medo de fantasma. E muita gente tá com medo, certo? De previsões que estão sendo feitas, certo? Por todas as religiões. Várias vertentes do espiritismo, evangélicas, católicas, orientais, religiões orientais, seitas. Quer dizer, todo mundo está dizendo uma coisa, né? A gente tinha até falado isso aí, né? No meio do vídeo desse, né? Eu tô falando assim para fazer medo a vocês. Então, que o mundo está acabando. Gente, é muita gente com medo, achando que é o fim do mundo. E ó, quando você abre a boca para dizer assim, fulano, como o caso daquela criança agora que tá aí bombando nas redes sociais, né? Causou maior frisson, maior terror. Aquilo é um terror, né? Então, quando a pessoa diz assim, é porque ele só podia, a vida dele era só até aí, a missão dele era só até aí, ele tinha que morrer, ele veio só para passar esse tempinho com os paizinhos dele. Quando você abre a boca para dizer uma coisa como essa, você tem que ter muita responsabilidade e saber o que você está dizendo. Porque mesmo que você ache que não, vai ter sempre uma ou duas ou três ou quatro ou 10 pessoas acreditando em você. E quem é você ou quem somos nós, certo? Para afirmar com tanta convicção que aquela criança que foi assassinada agora recentemente pela mãe, pai, sei lá mais quem, certo? Tinha só esse tempo de vida para cumprir. Quem foi que disse isso para vocês? Os questionamentos aqui que me mandaram foi muito sobre isso. E muita gente achando que é o fim do mundo. Gente, vocês sabem que isso é uma responsabilidade da porra. Tu abrir a boca para dizer que é o fim do mundo por causa do vírus, da pandemia. Maldade sempre existiu no mundo. Desde que o mundo é mundo que existe maldade. Existe espírito ceboso, existe espírito ruim, existe gente ruim, egoísta, ambiciosa, gananciosa, certo? Cega. Então, vamos parar com isso, gente. Dizer que fulano, não, fulano morreu porque chegou a hora dele. Um casal foi internado, os dois com Covid, o esposo e a esposa, né? O esposo saiu, certo? Aí a esposa entrou com a Covid. E aí a esposa saiu, o marido bufo, caiu de novo e morreu o marido. Porque era ele que tinha que ir, não ela. Não é assim que funciona. Não estamos brincando de fantasminha legal. Não, tá. Então, para quem tem medo de fantasma, melhor nem tecer esse tipo de comentário, gente. Isso é muito sério pra gente estar falando assim, sabe? Bichinho, só era pra ele ter cumprido esse tempinho. Não, não era. Tem umas coisas aqui que eu dei uma olhadinha pra gente ver aqui, certo? O toquinho tá legal hoje. Gente, o negócio tá fudendo mesmo, né? Tá fudendo todo mundo. A putaria aí tá grande.
Mas vamos ter fé em Deus, espera aí, que nós não somos nada, não foi dado a nenhum de nós, certo? O poder para dizer, fulano morreu porque era a hora, fulana morreu porque era a hora, o casal morreu. Ah, é porque o marido que tinha que ir, não a esposa. Ah, não, era a esposa que tinha que ir. Ah, não, era o marido que tinha que ir. Você não sabe de nada disso, gente. Ninguém sabe aqui. Não foi dado esse poder a nenhum de nós, tá legal? Existem por aí os ilusionistas, os mágicos, os falsos profetas, os charlatões, que é só o que tem aí, né? Eu posso falar isso de cadeira, tá? Até porque já me chamaram de charlatã também. Gente, se eu for contar pra vocês. Pelo menos um tercinho das experiências que eu já tive nesse sentido, de paranormalidade, de sensitivo e tudo mais, vocês vão cair pra trás, né? Olha aqui, falar que a pessoa morre porque chegou a hora é muita responsabilidade e quem somos nós para afirmar isso? Então vamos parar de afirmar isso, certo? De dizer que fulano morreu porque era a hora dele e não dela, porque o bebê morreu porque só tinha aquele tempinho para cumprir, certo? Fale, quer falar alguma coisa? Fale, mas fale fale com convicção, fale com aquela coisa de causa. Eu tô esquecida, sabe que eu tô esquecida pra caralho, né? Então, por exemplo, gente, se eu for falar pra vocês sobre a minha crença, vocês vão ficar assim, a Mari é louca, a Mari é esquizofrênica, certo? Não, não sou. Eu tenho mediunidade, como todos os seres. Olhando pelo lado espiritual mesmo, espiritualista da coisa, todo mundo tem mediunidade, tá, gente? Todo mundo. Só que uns desenvolvem mais do que os outros. Como muita gente, pelo menos olhando pelo meu prisma, certo? Pela a minha experiência quanto médium, certo? Todo mundo tem essa mediunidade, só que algumas pessoas desenvolvem, outras não. Umas trabalham a mediunidade, outras não. Umas têm um coração bom, então a mediunidade ela vem de uma forma, ela flui de uma forma muito bacana, entendeu? Outras têm uma mediunidade que só usam pro mal. Gente, eu já vi gente se arrastando pelo chão, certo? Num barzinho onde eu estava, vocês imaginam que bar já é um lugar extremamente pesado, né? Uma energia pesadona. E é. Eu vi uma pessoa se arrastando pelo chão, pedindo uma ponta de cigarro, certo? Para quem pudesse dar. Não era gente. E eu tenho pessoas que estavam comigo na mesa. Gente, era um animal se arrastando pelo chão. E quando ele chegava, o dono da lanchonete, por sinal, estava apavorado. Quando eu vi, que me dá logo uma sensação ruim, uma coisa ruim. Principalmente dava, né? Porque eu não tinha muito controle da mediunidade. Eu olhei para o dono do recinto, ele olhou para mim e falou assim, nossa, ninguém dá cigarro a ele, não. Aí eu disse, gente, ninguém dá cigarro a ele. Gente, ele se arrastava, ele era um sapo. Não era gente, era um sapo andando no chão, pulando no chão. Era um sapo, gente. E quando ele se aproximava, que ele pediu cigarro, a voz não era essa voz, me dá uma ponta de cigarro, não. Dá um cigarro, dá um cigarro. Era isso. Certo? Foi quando eu falei, gente, ninguém dá nada. Por favor, todo mundo rezando, todo mundo orando, todo mundo orando, todo mundo orando. E ele saiu com o olho desse tamanho olhando para trás e pulando igual a um sapo. Tá? Gente, você não tem noção, não. Olha, vocês não teriam dormido, vocês iam passar a vida inteira apavorados, vocês deixariam de andar em bares se vocês tivessem visto isso, porque foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Uma materialização total de um ser humano sua forma primitiva, o espírito na sua forma primitiva de bicho, de um bicho, e um sapo, né, que é um bicho peçonhento. Era um sapo falante. Então ali ele se mostrou na forma dele real, certo? Materializado, era um homem, mas ele se mostrou na forma dele real. Então essa coisa de
espiritualidade, de estar fazendo alguns tipos de previsões, algumas coisas, é muito perigoso, porque espiritualidade, gente, existe, certo? Existe. Prova disso, vocês sabem, quem é católico, quem não é, vocês sabem que Jesus expulsou demônios, né? Todo mundo sabe disso, que Jesus expulsou demônios, certo? Vocês sabem que Jesus tinha todo aquele dom sensitivo dele, ele era sensitivo, ele tinha o dom da telepatia, ele tinha o dom de adivinhar, ele tinha o dom de cura. Então partimos desse princípio de que Jesus é o maior exemplo que nós temos de que existe sim a paranormalidade, que para a física quântica é nada mais nada menos que poderes da mente, né? Então, a física quântica, a gente explica os fenômenos paranormais como premonição, clarividência, transmissão de pensamento e telepatia e muitos outros, como alguma coisa que o cérebro é responsável. Pronto. Eles acham que o cérebro é responsável por isso, nada mais. Certo? Não existe ninguém que venha com dons mediúnicos, não. Para a física quântica, o cérebro é o grande responsável por todos esses fenômenos, né? Alguns fenômenos estão além do que a física quântica pode imaginar, mas eles continuam. Já tem alguns físicos, grandes físicos, estudando fenômenos aí. Então ele está indo contra a física quântica, mas já estão estudando, existe um grupo de cientistas aí estudando essa paranormalidade, essa premonição, essa coisa toda, né? A transmissão de pensamento, tudo isso aí. A física quântica um braço da física quântica já acha que nós temos a capacidade mesmo de ter vindo com esses dons, né? A telepatia também está em estudo, certo? A mágica para eles é uma ciência, o que tudo é ciência. Para a física quântica, tudo é ciência, tudo é o cérebro que está movimentando, tudo é o cérebro que está fazendo, né? Não é. É assim, a ciência, o que o que é física quântica, né? É uma ciência, assim, é um ramo da ciência que estuda a natureza numa escala atômica e subatômica, certo? Ela estuda o mundo das coisas muito, 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 muito pequenininhas, certo? Moléculas, átomos e seus componentes, elétrons, nêutrons, prótons e etc e tal. E eu não vou mais entrar na física quântica porque eu não sou física quântica, né? A paranormalidade, poderes da mente, eles acham que a paranormalidade é um poder da mente, que já mandou o homem à lua. O que mandou o homem à lua foi o poder da mente, né? O homem ter ido à lua foi nada mais, nada menos do que um progresso dado exatamente por uma força maior ao homem, para que ele tivesse o estudo, né, e a capacidade de mandar o homem à lua. Mas isso aí não explica os fenômenos que a gente vê por aí, de cura e de muitas outras coisas, né? Então, ver, ouvir, mover objetos, não significa que você já não significa que você é uma pessoa que tem problemas mentais, pelo menos isso, né? Já tem evidências, sim, a favor da paranormalidade. Já existe evidências por esse braço da física quântica que estuda esses fenômenos, tá legal, gente? Certo? Mas existem mágicos, ilusionistas, charlatões, infelizmente. Fantasmas. Não existem fantasmas, gente. O que a gente chama de fantasma, eu chamo de espírito. Eu chamo de espírito, o catolicismo chama de alma. O que eu chamo de um espírito sofredor, o catolicismo chama de uma alma penada, né? O evangélico chama do espírito ceboso, Satanás, o não sei quem, o Lúcifer. Não é assim, gente, não é mesmo, não é, olha só. Eu acredito piamente na vida após a morte, por quê?
vou contar umas coisinhas para vocês rapidinhas, tá? Não fiquem com medo. Olha, dizer para vocês que vocês estão sempre entre espíritos, entre mortos, vai ficar uma coisa muito esquisita para vocês. Vocês teriam que estudar um pouco, né? O espiritismo, religiões e ciências que creem nisso, que creiam nisso, né? Para vocês entenderem um pouco. Mas eu vou falar um pouco das minhas experiências, tá legal? Quanto médium. Gente, olha, uma vez, existe uma coisa nas pessoas que chama-se, pelo lado espiritualista, o espiritismo pelo menos, chama-se de ectoplasma, não é? Ectoplasma é uma substância, é uma força, é vamos dizer que seja quase uma substância. É uma força que é a força que um médium, uma pessoa que tem esses poderes de ver, ouvir, certo? Tudo isso, fazer previsões, de materializar alguma coisa, certo? Através do ectoplasma. Então a minha força, a força da minha mediunidade, que na física quântica seria a força da mente, tem ligações total. Tem sim, claro que tem. Certa vez eu fui com minha mãe, ela foi fazer uma ressonância magnética, né? Então nós entramos na clínica e a enfermeira mandou a gente segui-la, nós seguimos a enfermeira e quando chegou no local onde faz o exame, que é um exame que tem muita radioatividade, né? Então tinha aquela porta enorme amarela com aquele símbolo lá do alerta, né? Do risco. Radioatividade e tal, e ela disse, vocês ficam aí fora que quando estiver pronto eu aviso, eu chamo vocês. Então fiquei eu e minha mãe encostadinhas assim na parede, esperando aquela portona abrir e a moça chamar minha mãe para fazer o exame, né? Na nossa frente assim, gente, tinha uma salinha pequena com vidros, né? Tinha vidros, as janelas de vidro e tinham 2 cadeiras de rodinha e um computador. Acredito que seja uma sala de médico, alguma coisa assim. Só que não tinha ninguém, estava vazia a sala. Gente, de repente uma cadeira. Vocês vão dizer assim, ah, Mari, conta outra, vai. Não interessa, se vocês não disserem isso, é normal dizer. Se você não tem um estudo maior sobre isso, é normal, é difícil acreditar, é difícil acreditar. Então, quando eu olhei, uma das cadeiras de rodinha começou a andar. E a outra cadeira de rodinhas trocando de lugar. E eu fiquei apavorada, mesmo sabendo que eu já tinha alguns poderes, não é poderes, eu não vou botar poderes, algumas coisas que eu não tinha uma explicação, entendeu? Mas que eu sabia que era real. Gente, eu fiquei horrorizada, apavorada, e eu olhei para minha mãe. Quando eu olhei para minha mãe, ela olhou para mim e disse assim, você viu? Você viu? Eu digo, a senhora viu? A senhora viu? O que a senhora viu? Aí ela falou, a cadeira tá andando sozinha. Aí nós olhamos, eu digo, meu Deus, ainda bem que ela viu. Não fui só eu que vi. A minha mãe não tem nada a ver com o espiritismo, minha mãe não é médium, minha mãe nunca trabalhou em casa espírita, nem mediúnica, nem nada. Ela ora, é adepta de Santa Teresinha das Flores, né? E ela viu. E aí o medo foi tão grande de nós duas, né? Eu não tinha muita informação sobre a coisa, a gente saiu correndo. Gente, a gente saiu correndo com o pé batido na bunda, né? Saia puxando uma outra e saindo da clínica desesperada correndo. Gente, a gente veio embora. Nós viemos embora. Como meu pai era muito descrente de tudo, ele olhou e disse assim, suas burras, isso era um controle remoto que alguém tinha lá para fazer medo a vocês, como mexeu no controle, as cadeiras andaram. Ô, gente, não faz sentido, ninguém é doida. Se eu tivesse visto sozinha, vai lá, que eu fosse doida, tivesse esquizofrenia, que eles sempre dão um diagnóstico de esquizofrenia, né? Mas a minha mãe viu também, e eu nem falei, eu só olhei para ela e perguntei, a senhora viu? O que foi que a senhora viu? Ela, a cadeira tá andando pra lá e pra cá. E eu, a senhora viu também? Vamos embora, para que te quero.
Olha, e nós corremos e fomos embora, não fizemos mais exame nenhum e viemos embora. Fatos como esse aconteceram milhares na minha vida. Desde pequena, desde 8 anos de idade, que eu lido com esse tipo de coisa. Se eu fosse contar para vocês aqui algumas coisas que eu já vi, que eu já falei, que eu já avisei. Gente, ó, eu sou taróloga, né? Coloco tarô já há mais de 30 anos. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Já trabalhei em mediúnica. Eu tinha muito medo porque eu achava que era igual o filme Ghost, né? Igual a aula da May Brown, eu ia ficar sentada numa cadeira, ficar entrando um monte de espírito em mim, né? E não é, não tem nada a ver com aquilo ali. Certo? Tem ninguém entrando em você, né? Não tem ninguém entrando em você. Digamos que você receba a mensagem, né? Como uma forma de telepatia, então, vejamos assim. Né? E eu vi realmente muita coisa acontecer. Gente, eu presenciei curas, certo? Trabalhamos com curas, certo? Vimos muitas coisas estranhíssimas acontecerem. E se eu for contar tudo isso aqui para vocês, é o tempo. Tanto que esse vídeo vai render mais. Esse é só a primeira parte dessa parte desse vídeo. Você tem medo de fantasmas? Você acredita em fantasmas? Gente, partamos do seguinte princípio, né? Quem criou o universo, né? As perguntas que com certeza a gente vai procurar resposta e vamos tentar responder, certo? Qual o sentido da morte? Você vem, nasce, cresce, envelhece e morre e acabou. E simplesmente acabou. Você vem, sofre, até morrer, morre sofrendo e acabou. Uns vêm ricos, outros vêm pobres e acabou. Crianças vêm morrendo de fome na rua, doentes, e outros fortes, lindos e maravilhosos e acabou. Alguns se curam de algumas doenças, outros não se curam e acabou. Que sentido teria a vida? O que seria a vida? Vocês já devem ter escutado a palavra déjà vu, né? Sabe o que é déjà vu? Muita gente passa por isso e não tem explicação. Déjà vu são aqueles momentos que você passa por algum lugar ou tá com uma pessoa e que você, de repente você olha e fala assim, putz, eu já tive com essa pessoa nesse mesmo lugar, nessa mesma hora, fazendo essa mesma coisa. Quantas pessoas passam por isso? Certo? Se eu for explicar isso para vocês espiritualmente, eu não sei a crença de vocês, mas a minha crença, certo? Você reviveu uma situação, você voltou, são flashes que você tem permissão de trazer do passado, que eu falo, encarnações passadas, né? Você tem esses pequenos flashes, certo? E aí você lembra, eu já tive com essa pessoa nesse mesmo lugar, na mesma hora, quantas vezes eu já passei por isso e muita gente já passaram por isso, que a gente chama esse fenômeno de déjà vu, né? Outra coisa, aquele fenômenozinho de você estar dormindo, de repente você, sonha caindo, acorda! Você não estava caindo. Né? São coisas que a espiritualidade explica. Mas tem que se ter cuidado para explicar muito bem essas coisas, certo? Então, o que vocês estão vendo aí que está deixando todo mundo morrendo de medo, apavorado, tem gente que está nem dormindo com medo de fantasma, achando que já está entregando a alma para Deus, achando que é o final do mundo, né? Vamos com calma, gente. Para a pessoa abrir a boca, a gagueza, tô gaga. Eu vinha bem fantasmagórica, brancona. Para se abrir a boca e afirmar com convicção uma coisa dessa, é preciso ser uma pessoa que tenha estudo para isso. Eu não tenho, certo? Eu sei sim que existe a vida após a morte, porque não faria sentido, e já estudei sobre isso.
Não faria nenhum sentido você vir ao mundo morrer, ou para sofrer, ou para não sofrer, uns com tanto, outros com tão pouco. Esse Deus seria um Deus injusto e Deus não é injusto, tá bom? Então, muito cuidado, gente, com todas essas previsões aí que estão chegando, de vários braços do Espiritismo, que o Espiritismo, depois desse desgoverno, se quebrou, né? Então existe agora várias vertentes de tudo, aí vem o evangélico, aí vem o católico, aí vem as orientais, as seitas, os charlatões, né? Vem tudo isso. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês com convicção, a justiça de Deus não falha. E a grande justiça de Deus se encontra exatamente numa palavrinha chamada reencarnação. Nós não estamos uns com os outros a troco de nada. Reencarnação. Ela não erra de endereço e a forma mais justa de nós que pecamos, que somos pecadores. Por mais que a gente diga, não, mas eu não vivo fazendo mal, não vivo roubando ninguém, mas o que está na tua cabeça? Ninguém peca, né? Tá legal, ninguém peca. Quando eu falei, todo mundo vivia na luxúria antes da pandemia, vivia mesmo, vivia. Vivia, o sexo banalizou, o povo tava transando no meio da rua. Droga a bambam, todo mundo na cocaína. Tava assim, tava. Esse vírus não foi um vírus mandado por Deus. Já falei para vocês de natureza, de um monte de coisas, do habitat do vírus, de mexer com a natureza, de mexer com o universo, entendeu? Mas ninguém é santo aqui. E a reencarnação, ela nos dá a oportunidade, certo? De selar, de sanar essas dívidas, de pagar essas dívidas, certo? Nos dá uma chance de começar de novo. Essa é a maior justiça de Deus. Ela não erra. Tanto que vocês acreditam, engraçado, vocês acreditam tanto quando diz assim, lei de retorno, tudo que vai e volta, fulano vai pagar, tudo que a gente faz a gente paga. Então, isso aí é a lei de causa e efeito. Lei de retorno é uma lei espiritualista, espírita, certo? A gente trabalha muito nisso. E fora da caridade não há salvação, certo? O que isso quer dizer, certo? O que é que rege o mundo? Nós viemos aqui para amar o próximo. É a empatia, é o perdão, certo? É o amor mesmo, o amor incondicional. Certo? Quem é que está fazendo isso? Quem? Ninguém! Pouquíssimas pessoas conseguiram entender isso e estão ajudando, estão correndo para ajudar, o que está salvando o planeta ainda, o mundo e o nosso país, certo? É essa galera de uma energia maravilhosa, certo? Que está se juntando aí e está ajudando o irmão, certo? Então essa é a primeira parte. Você acredita em fantasmas? Você acredita em espíritos? Certo? O que você acha que vai acontecer? Certo? Energia é uma coisa seríssima, gente. Certo? Você é o que você pensa. A palavra tem poder. Então cuidado com o que falam, cuidado com o que pensam. Se trabalhem, certo? Peçam a Deus força. Vamos orar pelos nossos irmãozinhos que estão precisando, certo? E tem muita gente aí que eu tenho certeza que já viu, que já ouviu alguma coisa, que já viu alguma coisa passar e pensou que era uma sombra, ou pensou que estava bêbado, ou pensou que estava louco. E não é. As casas espíritas estão assim de gente com um diagnóstico de esquizofrenia, certo? Que faz um tratamento numa casa espírita e fica bonzinho. Mas que nós estávamos vivendo, sim, numa Babilônia, numa Sodoma e Gomorra, estávamos sim. Certo? Estávamos, vamos reconhecer, gente, todo mundo só tinha merda na cabeça. Todo mundo só tinha sexo na cabeça, droga e rock and roll. E a gente não vive só disso não, tá legal? Então, uma coisa juntou-se à outra, só isso. A natureza reagiu aos maltratos, certo? E aí, sim, é onde nós estamos sendo testados pela espiritualidade. Até onde vai o nosso amor, até onde vai o nosso poder de perdão, certo? De empatia, tudo isso. Não é fácil, gente. Não é fácil você amar uma pessoa que você sabe que matou a outra. Você não precisa amar, perdoe pelo menos. Tenta perdoar. Não é um problema seu. Dói na alma, dói, certo? E aquela criança não tinha que morrer daquele jeito. O que matou aquela criança foi o livre-arbítrio dos pais. Não é isso? Não esqueça que a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas nós não somos juízes de nada, né?
Então vamos ter cuidado com as nossas, com as previsões que estão sendo feitas aí de que o mundo está se acabando. Isso é muito perigoso, tá? Olha aqui a marquinha d'água, vai lá, você que chegou agora no canal, primeira parte do tema, você acredita em fantasmas? Primeira parte, amanhã a gente tem a segunda parte, certo? Vou tentar trazer alguns fatos, algumas matérias interessantes para vocês e vou contar um pouquinho mais da minha vida em relação à espiritualidade, o que eu já vi, o que já aconteceu, certo? E por que que eu falo hoje para vocês essas coisas, tá bom? Um beijo grande, se inscreve, gente. Ó, gente, se você visualizou o canal, se inscreveu, deixa o seu like, gente, é importante para a plataforma, porque senão vai sair, o canal vai sair do YouTube. Eu preciso do like. Se tu já visualizou, se tu já se inscreveu, entendeu? Não custa tu deixar o like, nem que tu não tenha gostado, bota assim, ó, bota pra baixo, tá? Mas não tenho medo de fantasmas, certo? Fantasmas não existem, existem espíritos, tá? Beijo grande pra todo mundo. Ó, aqui a máscarazinha, tô com outra máscara hoje, Felipe. Gente, ó, vai ficar aqui, vai aparecer aqui o Instagram do Felipe das máscaras, tá? Não esqueçam. O Instagram do Felipe é @fefelipe15. Vai aparecer aqui e aí vocês entrem em contato com ele. Espero que todo mundo esteja bem. Sigam o lockdown. Sinto muito por quem está perdendo os seus entes queridos. Infelizmente a gente já sabia que a coisa ia por aí, né? Pelo amor de Deus, tenha um amor ao próximo, tenha um amor aos seus pais, tenha um amor a avós, a tios, a irmãos, a primos, filhos, sobrinhos, seja quem for. Não contamine ninguém, pelo amor de Deus. Use máscara, fique em casa, sossega em casa, pelo amor de Deus. A gente tá chegando próximo já a nossa vacina, tá bom? É isso que eu peço para vocês. Zelem, pelo amor de Deus, por aqueles que vocês amam, porque isso faz parte da nossa missão aqui na Terra, tá bom? Um beijo grande para todo mundo aí, tá bom? Fica aqui minha solidariedade ao Brasil, a todas as famílias aí que perderam seus entes queridos, que continuam perdendo. Eu espero que a misericórdia de Deus, o amor de Deus sopre nos pulmões realmente das pessoas que estão necessitando e que a misericórdia de Deus olhe por todos que já sofreram, que estão sofrendo, certo? E que ampare a espiritualidade, ampare todas essas pessoas, tanto os que já se foram quanto os que estão a sofrer. Mas a gente vai superar tudo isso, mas é preciso aprender a tirar qualquer lição disso, gente, por favor. Não fiquem dando ouvido a previsões de ninguém, tá bom? A gente conversa mais amanhã no vídeo de amanhã. Você acredita em fantasmas? Beijo grande, fiquem com Deus, tá? E deixa aí o seu like. Tchau, tchau. Beijos.